Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez, e hoje nós vamos falar aí sobre os zeros, né, ou as raízes da função quadrática, a mesma coisa, tá? Zero e raiz é exatamente a mesma coisa. E função quadrática também é a mesma coisa que eu falar a função do segundo grau. E nós vimos aí na aula passada que a função de segundo grau é a função que eu represento assim, ó. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Onde a, b e c são os coeficientes. E o que me diz que ela é uma função de segundo grau é o maior expoente que eu tenho aí nela, que é esse expoente 2. Então é isso daí que está me dizendo que a função ela é uma função de segundo grau ou função quadrática, como queiram. Nós vamos chamar de zero ou as raízes dessa função aí, que nós colocamos aí em cima, o número real x, tá? E esse x aqui, na verdade, vão ser 2, porque a função de segundo grau tem duas raízes, onde f de x é igual a zero. Para que isso ocorra, resumidamente, eu só preciso calcular essa equação aqui, ó. Porque quando você pega a função e iguala ela a zero, olha aqui, ó, ax2 mais bx mais c é igual a zero, agora você não tem mais uma função, você tem uma equação de segundo grau. E para resolver qualquer equação de segundo grau, é bem simples, tá? Eu tenho que entender o conceito desse carinha que está aí na tela, o delta. Delta, na verdade, é uma letra grega, tá? Uma letra grega, onde eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Delta é sempre b ao quadrado menos 4ac. Eu acho que todo mundo já ouviu, né? Ou leu essa expressão em algum momento. E o que eu tenho certeza que todos já aqui que estão assistindo essa aula aqui já viram é essa expressão agora, ó, fórmula de Bhaskara, né? Quem nunca ouviu falar nisso? E a fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara, é o que está aí na tela de vocês. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E esse delta que eu coloquei aqui, ó, que eu coloquei não, né? Que é a fórmula pertence também à fórmula de Bhaskara, é justamente essa expressão. Então, para calcular, para obter as raízes da função quadrática, eu vou separar em duas partes. O primeiro passo, né, a primeira parte, é calcular o valor do delta. E a segunda parte é calcular Bhaskara. Beleza? Vamos seguir. Vamos ver um exemplo aqui, ó, como é que fica bem fácil, bem simples. Vamos determinar as raízes dessa função. A função ela é f de x, que é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que saber quem são os coeficientes aqui, ó. Coeficiente A, ele é igual a 1. Por que eu sei que ele é igual a 1? Porque A é o carinha que está acompanhando o x ao quadrado. Tá? Quando você não está vendo, você não está visualizando ninguém na frente, você vai entender que é 1. Tá? Então, A é igual a 1. O outro coeficiente aqui, ó, o coeficiente B, ele é igual a menos 5. Então, eu vou só separar aqui que vai nos facilitar. E o coeficiente C, ele é igual a 6. Tá? Então, mais uma vez, ó, o A é quem acompanha o x ao quadrado. O B é quem acompanha o x. E C é o que a gente chama de termo independente. Ele não tem letrinha nenhuma, ele não tem x nenhum ali do lado dele. Partindo desse princípio aí, vamos lá calcular então o delta. A delta vai ser sempre igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se eu já sei quem é A, B e C, eu só vou substituir aqui, ó, e eu calculo o valor do delta. Delta é igual a B ao quadrado, mais B é menos 5. Então aqui eu vou colocar entre parênteses porque é um número negativo, para eu não confundir ali o sinal, tá? Então aqui fica sendo B elevado ao quadrado menos 4. Esse menos 4 ele sempre vai aparecer porque ele é o da fórmula, tá? Vezes o A, que é 1, vezes o coeficiente C, que é 6. Então, eu venho aqui, ó, e faço essa continha agora. Delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado. Veja bem, o que é elevar um número ao quadrado? É multiplicar ele por ele mesmo. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5. Menos com menos vai dar mais, na multiplicação. E 5 vezes 5, 25. Então, você pode até lembrar do seguinte, ó. Qualquer número, mesmo ele sendo negativo, ao ser elevado ao quadrado, vai dar positivo, tá? E agora essa outra conta aqui, ó. Menos, né? Eu já repeti. 4 vezes 1 vai dar 4, e 4 vezes 6, 24. Então, eu tenho aí que o delta vai ser igual a 25 menos 24, delta é igual a 1. Se eu já descobri o valor do delta, agora eu tenho que ir para o nosso segundo passo, que é a fórmula de Bhaskara. Olha ela aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a.
sobre 2A. Vamos substituir os valores aí? Olha só, x vai ser igual a, no lugar de menos b, então é menos o coeficiente b, só que o coeficiente b já era negativo, então ficou menos 5. Tá? Por isso que é importante eu separar os coeficientes para que você não os confunda. Então, menos b vai dar menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do valor que eu acabei de achar que é o delta. Nesse caso aí é 1. Dividido por 2 vezes o a. Então, é 2 vezes o 1 também, né? Já que o a é o coeficiente que nós vimos lá, que é igual a 1. Continuando isso aqui, x vai ser igual... Eu vou fazer o seguinte, ó. Menos com menos vai dar mais, tá? Então, aqui vai dar 5. Mais ou menos a raiz de 1 é ele próprio, é ele mesmo, dividido por 2 vezes 1. E 2 vezes 1 vai dar 2. Aqui, pessoal, eu tenho duas raízes. Por que eu sei que eu tenho duas raízes? Porque eu tenho esse mais ou menos aqui. Uma das raízes eu vou chamar de x1 e eu vou calcular ela. Eu vou escolher, primeiro eu vou ou somando ou subtraindo. Eu prefiro ir somando, mas não importa a ordem. Então, olha só, x1 é 5, né? Mais 1, tudo isso daí dividido por 2. 5 mais 1 vai dar 6, dividido por 2 eu tenho aí 3. Então, uma das raízes eu já sei que é 3. A outra raiz eu chamo de x2. E quando eu chamo de x2, se o x1 eu já vim somando, agora eu vou subtraindo. Ó. 5 menos 1, tudo isso dividido por 2. Olha lá, 5 menos 1 vai dar 4, ao dividir por 2 vai dar 2. Então, achei aí as duas raízes da minha função de segundo grau. É bem tranquilo, eu só preciso seguir esses passos. Primeiro passo, descobrir o valor do delta. Segundo passo, aplicar aí a formulazinha de Bhaskara. O conceito de função é o seguinte, deixa eu só separar aqui em cima um rascunhozinho para que a gente entenda um detalhe. Separar aqui, ó, só para ficar bem claro aí o que vem a ser as raízes, né? Por que as raízes também são chamadas de zero da função? Vou fazer com 2 aqui, ó. 2 é uma das raízes. Isso quer dizer que se eu for lá na minha função e calcular o f de 2, isso tudo aí vai ter que me dar zero. Vamos só confirmar se é isso mesmo? O que é f de 2? A função está aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Significa que se no lugar de x agora eu colocar 2, a minha conta tem que dar zero. Então aqui, ó, x elevado ao quadrado, só que o x agora é 2. Vai ficar 2 elevado ao quadrado. Menos 5 vezes o x. O x também é 2. Se eu estou calculando f de 2, é porque o x é 2. E o mais 6. Tá? Mais 6 eu vou repetir aqui, ele é o termo independente. Então vamos fazer essa continha aí, ó. F de x, quer dizer, no caso f de 2, tá? Vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4, menos 5 vezes 2 é 10, mais 6. F de 2, então, vai ser igual a... Olha aqui, ó, 4 menos 10. 4 menos 10 dá menos 6. Com mais 6 que eu tenho lá, realmente aí eu vou ter zero. Ó. Então, f de 2 é igual a zero. É definição de raiz, né? Raiz é um número x, que quando eu calculo f de x vai ser igual a zero. Então, eu fiz aqui, ó, para o x igual a 2. Se eu fizer essa mesma continha aqui no rascunho para o x igual a 3, ou seja, se eu for calcular o f de 3, eu vou fazer toda a conta e também vou encontrar f de 3 igual a zero. Por quê? Porque 2 e 3 são as raízes aí da minha função quadrática, desse nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo. Determine as raízes da função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 10x menos 8. Vamos fazer da mesma forma, para a gente não errar. Sem pressa aqui, ó. Coeficiente A, menos 2. Coeficiente B, 10. Coeficiente C, menos 8. Tá? Separar isso daqui, tem gente que já prefere ir direto, não tem problema. Mas separar é bom, que minimiza a nossa chance de erro. Então, o primeiro passo aqui, eu vou calcular o valor do delta. Delta, aí eu já não vou mais colocar a fórmula ali não.
eu já vou direto, tá? Mas eu tenho que lembrar que delta é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado é o 10 ao quadrado, olha. Menos 4, que é o da fórmula, vezes o a, que é menos 2. Ó, se o número é negativo, eu coloco um parênteses aqui. Então, a menos 4 vezes a vezes o c. O número também é negativo. Eu vou colocar o parênteses aqui. E vou seguir. Ó. 10 ao quadrado, pessoal, é 10 vezes 10, que vai dar 100. Tá vendo que aqui eu tenho alguns conflitos de sinais? Ó, eu tenho menos, aqui eu tenho menos e aqui eu também tenho menos. Vamos pensar só no sinal. Eu costumo fazer separadamente. Ó. Vou esquecer os números e pensar só no sinal. Menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. Opa! Então já sei que vai dar menos. E agora eu vou só para os números. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 8, 64. Beleza. Fazendo essa continha aí, nós vamos encontrar que delta é igual a 36. Tá? Então o primeiro passo está aí. Segundo passo, fórmula de Bhaskara. X é igual a... Aí você vai lembrar também da fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Vamos lá? Menos b. O b está aqui 10, né? Então aqui vai ficar menos 10, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 36, sobre 2 vezes o a. Então é 2 vezes menos 2. Tá? Fui lá nos meus coeficientes. Vamos para cá. Ó. X, então, vou só arrumar isso daí. Vai ficar menos 10. A raiz de 36 é 6. Tudo isso sobre 2 vezes menos 2. E 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Continuar aqui em cima, calculando o x1 e o x2. x1 eu vou somar, então eu vou ficar com menos 10 mais 6 dividido por menos 4. Olha aqui. Menos 10 mais 6 dá o próprio menos 4. Como embaixo também é menos 4, então a primeira raiz aí que eu tenho é 1, né? Menos 4 dividido por menos 4. Segunda raiz aqui eu vou chamar de x2. Eu vou ficar com menos 10 e agora eu vou subtraindo. Ó, menos 6 sobre menos 4. Menos 10 com menos 6 vai dar menos 16 sobre menos 4. Menos 16 dividido por menos 4, isso daí vai nos dar 4. Então, eu acabei de achar as duas raízes desse meu segundo exemplo, né? Dessa função aqui, ó, dessa função quadrática. Se quiser fazer igual eu fiz no exemplo anterior, pega aqui, ó, calcula quem é o f de 1 e você pode ter certeza que vai dar 0. Depois calcula quem é o f do valor 4 e você pode ter certeza que também vai dar 0. Tudo bem? Vamos continuar? Então, continuando aqui, ó, em algumas situações a função de segundo grau ela estará incompleta. O que vem a ser incompleta? Talvez ela possa ter o coeficiente b igual a 0 ou o coeficiente c igual a 0, ou até mesmo os dois. Por exemplo, aí, ó, eu tenho aqui duas funções de segundo grau que elas são incompletas. Primeiro, são funções de segundo grau? São porque eu tenho aqui, ó, o x ao quadrado já caracteriza, né, sendo ele o maior expoente, já caracteriza a função de segundo grau. Ela só não está completa. Ela não tem a, b e c. Ela tem o a, porque é uma condição de existência. O a não pode ser igual a 0. Mas nesses dois casos aqui que eu coloquei, se você reparar, quem eu não tenho aqui é o coeficiente b. Como é que eu sei que é o coeficiente b? Porque o coeficiente b é o carinha que está do lado do x. E aqui eu não tenho x. Eu tenho x ao quadrado, que é outra coisa. Mas eu não tenho x. Eu tenho aqui o coeficiente a, que eu sempre vou ter. E eu tenho o coeficiente c, que é o termo independente. Então, eu não tenho, nesse caso aqui, ó, o b é igual a 0. Nesse caso aqui também, ó, o b é igual a 0. Na próxima tela, a gente vai ver aí quando o c for igual a 0, tá? Aqui. Quando isso acontece, pessoal, é mais fácil ainda. O que você vai fazer? Vai continuar igualando a função a 0, para nós termos uma equação. Então, x ao quadrado menos 16... tudo isso daí tem que ser igual a 0. O que eu faço aqui agora? Não preciso fazer por delta e Bhaskara. Ah, Reinaldo, mas pode fazer? Pode.
Lembrando aí que o b vai ser 0 na hora que você for substituir lá. Só que nesse caso, o que você pode fazer? Ó? Pegar esse menos 16 aqui e passar ele para o outro lado. Quando eu passo ele para o outro lado, ele não vai vir como menos 16, ele vem como mais 16. Ó. Então, x ao quadrado é igual a 16, né? Se é mais 16, eu não preciso representar o sinalzinho de mais. Se eu tenho que x ao quadrado é igual a 16, é porque x é igual a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16, quem é? Dois valores, né? Sempre dois valores, ó. Mais e menos 4. Posso dizer aí que o x1 é menos 4 e que o x2 é igual a 4. Mas não importa a ordem, tá? Poderia dizer que o x1 é 4 e o x2 menos 4 sem importância alguma. Tá? Então, nós vimos aí nosso primeiro exemplo, quando a função de segundo grau ela é incompleta. Vamos ver o segundo exemplo que está aqui. Ó. De novo, vou sempre pegar essa parte aqui e vou igualar a zero. Então, 2x ao quadrado menos 18, tudo isso daí é igual a zero. Então, 2x ao quadrado vai ser igual. O menos 18 passou para o outro lado, vai como 18 positivo. Então, x ao quadrado, ao quadrado, é igual a 18 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 9. X vai ser igual a raiz quadrada de 9. E quanto é a raiz quadrada de 9? Mais uma vez, são dois valores, que é o mais e o menos 3. Da mesma forma, podemos dizer, ó, x1 é igual a 3, x2 igual a menos 3. Sem problemas. Foi? Tudo bem? Só que agora também eu posso ter uma função de segundo grau incompleta, sendo o c igual a zero. Percebe? Ó, nesses dois exemplos que estão aí em cima, eu tenho o coeficiente a, porque ele é uma condição, ele tem que existir. Eu tenho o coeficiente b, porque é o carinha que está do lado do x, mas eu não tenho o coeficiente c. Se eu não tenho o coeficiente c, é porque c é igual a zero. Ó. C é igual a zero. Tá legal? Como é que eu resolvo isso? Mais uma vez, vou pegar isso daqui e vou igualar a zero. X ao quadrado menos 4x, tudo isso é igual a zero. Pessoal, quando eu tenho isso daqui, eu posso jogar para o outro lado? Eu até posso, mas tem uma outra maneira de fazer. Aí primeiro, né, eu posso também continuar com delta e Bhaskara, também vai dar certo. Eu vou colocar, você percebe que o x está aparecendo aqui, o x também aparece aqui, eu posso colocá-lo em evidência. X fica para fora, lá dentro vai ficar x menos 4, tá? A gente tem que lembrar aí da aula de pôr em evidência, de colocar em evidência. Olha o que eu tenho agora. X vezes x menos 4 é igual a zero. Vamos prestar atenção no seguinte. Quando que um produto é igual a zero? Quando que uma multiplicação é igual a zero? Quando um dos termos é zero. Tá? Então aqui, ó, ou x é igual a zero, ou, vou botar aqui, ó, ou o x menos 4 é igual a zero. E se o x, quando o x é igual a zero, já está a própria resposta aqui, né? Uma das raízes é o próprio zero. A outra raiz é deixar o x sozinho aqui. Então, esse menos 4 vai para o lado de lá como 4 positivo. Então, eu já tenho minhas duas raízes aí. Posso dizer que o x1 é igual a zero e o x2 é igual a 4. Tudo bem? Então, mais uma vez, talvez a dificuldade de um ou outro aí é colocar em evidência, né? É esse passo aqui, ó, daqui para cá. Tá? Então, a gente tem que lembrar o que é colocar alguma coisa em evidência. Olha aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou igualar a zero, menos 2x ao quadrado menos 6x. Tudo isso daí é igual a zero. Colocar em evidência. Aqui aparece o x, aqui também aparece o x. Aqui aparece o 2 e implicitamente aqui também aparece o 2. O 6 ele é 2 vezes 3. Então, o que eu posso fazer? Colocar colocar o 2 o 2x em evidência. 2x está aqui, do lado de dentro do parênteses. Vai ficar menos x menos 3. Tudo isso daí vai ser igual a zero. Para você ver se você colocou em evidência certinho ou não, fale distributivo aí mentalmente. Ó. 2x vezes menos x vai dar menos 2x ao quadrado. Realmente é o que nós tínhamos. E o 2x vezes menos 3 vai dar menos 6x, tá?
Então, mais uma vez, se eu tenho aí uma multiplicação, eu tenho 2x é igual a 0, logo x vai ser 0, né? Que seria 0 dividido por 2, dá o próprio 0. Ou, então mais uma vez aqui, ó, o menos x menos 3 é igual a 0. E se isso daí ocorrer, o menos x vai ser igual a 3, porque o menos 3 passou para o outro lado. Multiplico isso daqui por menos 1, eu tenho que x é igual a menos 3. Então, as raízes são essas daqui. Posso dizer que x1 igual a 0, x2 igual a menos 3. O macete que tem aqui, ó, que sempre quando c, o coeficiente c, for igual a 0, toda vez que o coeficiente c for igual a 0, uma das raízes vai ser 0 também. Tá? Aqui, ó. Coeficiente c é igual a 0. Uma das raízes é o 0. Olha aqui. Coeficiente c igual a 0 no segundo exemplo. Uma das raízes é o 0. Tá? Então, já tem esse macetezinho aí. E a outra a gente realmente vai precisar calcular. Foi? Vamos continuando aqui. A gente tem agora dois exemplos aqui de função quadrática, tá? Mais uma vez incompleta. Só que agora tanto o coeficiente b quanto o coeficiente c são iguais a 0. Olha aqui, eu só tenho o coeficiente a, e mais uma vez, porque ele é uma condição, ele tem que existir, né? E vamos lá, como é que eu resolvo isso daqui então? Eu vou por delta e Bhaskara, eu vou jogar para o outro lado, qual a técnica aqui? Pessoal, não tem técnica. Toda vez que você tiver com a função de segundo grau incompleta, onde b e c são iguais a 0, não precisa calcular nada. De cara aí, x1 é 0 e o x2 também é 0, tá? Aqui é a mesma coisa. É incompleta, eu só tenho o coeficiente a, significa que os coeficientes b e c são iguais a 0. Se são iguais a 0, não tenho o que pensar. x1 e x2 são iguais a 0. Tá? Então, basicamente é isso, a gente não tem muito o que falar. Eu tenho equação, função de segundo grau incompleta, onde b e c são 0, são iguais a 0. Eu tenho que as raízes também são iguais a 0. E agora eu tenho uma outra maneira aí, a última, né, que eu vou apresentar para vocês, de resolver as raízes, né, os zeros da função quadrática. É o que a gente chama aí de soma e produto das raízes. O que seria isso? Imagina que você tem aí x1 e x2, ó, x1 e x2 são as raízes da função, eu botei uma função genérica aqui. A soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, vai ser sempre menos b sobre a. Enquanto o produto das raízes, uma raiz vezes a outra, vai ser sempre c sobre a. Como é que é isso? Se eu só reduzir isso daqui, soma, eu vou chamar de s e vou representar com menos b sobre a. Esse b, esse a e o c que aparece aqui também, são os coeficientes, tá? Nada mudou, são os coeficientes da minha função de segundo grau. Então, soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Aí tu pode pensar, olha, tudo bem, mas o que quer dizer isso? Eu não estou entendendo nada. Vamos ver direto um exemplo aqui. Determine as raízes da função. Essa função é aquela primeira, do nosso primeiro exemplo lá de delta e Bhaskara, onde as raízes eram 2 e 3. Lembra disso? x1 igual a 3, x2 igual a 2, não importando a ordem mais uma vez. Como é que eu resolvo por soma e produto? Olha aqui, ó. Soma das raízes, nós vimos aí na tela anterior, é menos b sobre a. Eu não sei quais são as raízes, mas eu vou calcular a soma entre elas. Menos b sobre a. O b ele é menos 5, então aqui vai ficar menos 5 sobre o a, que é 1. Então a soma das raízes aí dá 5. Não sei quais são. Poderia ser 1 e 4, porque 1 e 4 soma 5, né? Pode ser o 2 e o 3, porque o 2 e o 3 soma 5 também. Poderia, né? Nesse caso não, porque a soma é muito pequena. Somar 5 tem pouquíssimas combinações aí. Mas poderia ter N outras aí. Vamos lá para o produto. E o produto é C sobre A. Isso daí você tem que memorizar, tá? Vai te ajudar pra caramba. C sobre A. O C é 6 e o A é 1. Então é 6 sobre 1, que dá o próprio 6. O que você tem que fazer aqui agora? Pegar o produto e separar aqui os pares que você tem que dê produto igual a 6. Perdão, por exemplo, 1 e 6.
Por que 1 e 6? Porque 1 vezes 6 vai dar 6. Só tenho isso? Não. Eu tenho aqui também o 2 e o 3. Por quê? Porque 2... Deixa eu botar aqui ponto e vírgula, tá? Eu coloquei primeiro, né? Perdão. 1 e o 6, porque 1 vezes 6 dá 6. O 2 e o 3, porque 2 vezes 3 também dá 6. E qualquer outro par aí que vai dar a multiplicação igual a 6, você pode colocar. Poderia colocar aqui, ó, os simétricos, né? Eu poderia colocar menos 1 e o menos 6. Poderia também colocar o menos 2 e o menos 3. Você vai ver que você não faria isso. Por quê? Porque desses 4 pares aqui que eu tenho produto igual a 6, eu tenho que ver qual aquele que vai ter a soma igual a 5. Então, por isso que a gente resolve por soma e produto. Então, mais uma vez, soma menos B sobre A, encontrei 5. Produto C sobre A, encontrei 6. Você vai vir no produto e vai colocar do lado, ou até mesmo mentalmente, todos os pares que vão te dar produto igual, nesse caso, a 6. Quando você colocou, se esgotaram os pares aqui, você vai ver qual deles tem a soma 5. Ó, 1 mais 6 vai dar 7. Então não pode. 2 mais 3 vai dar 5. Opa, então eu tenho aqui o 2 e o 3. O produto entre eles dá 6 e a soma entre eles dá 5. Não preciso nem avaliar esses daqui. Então eu já sei que as minhas raízes são 2 e 3. Que o x1 é 2 e que o x2 é igual a 3. Tá legal? Vamos ver o outro exemplo aqui que aí vai ficar claro. Imagina que agora, essa daí é o nosso segundo exemplo lá do início dessa aula. Vou calcular aqui a soma entre elas. Soma é menos B sobre A. Quem é B? 10. Então aqui vai ser menos 10 sobre o A, que é menos 2. Olha, por coincidência, tá? Mera coincidência, também vai dar 5 aqui, ó. E agora o produto. O produto é C sobre A. Então C sobre A, né? Vamos lá. C é menos 8. Então aqui vai ficar menos 8 dividido por menos 2, que é o A. Menos com menos vai dar mais. 4 dividido por 8. Perdão, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então eu venho aqui no produto e vou ver os pares que vão me dar produto igual a 4. Eu tenho aqui o 1 e o 4. Tenho também o 2 e o 2. Ó. Posso pegar os negativos também. Por que eu não vou para os negativos? Porque a soma ali está dando positivo. Tá? Então poderia, eu tenho outros pares aqui. Mas eu paro só nesses dois. Então, 1 vezes 4 dá 4 e 2 vezes 2 também vai dar 4. Só que agora tem que obedecer a soma. 2 mais 2 vai dar 4. Então, a soma não é 5. 1 mais 4 vai dar 5. Então, chegamos aqui, ó, concluímos. O 1 e o 4 são as raízes. Por quê? Porque a soma delas dá 5 e o produto entre elas dá 4. Eu tenho aí que o x1 é igual a 1 e que o x2 é igual a 4. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Eu tenho essas técnicas aí. Bhaskara, eu tenho quando elas forem incompletas, né? Você pode jogar para o outro lado, pode colocar em evidência. E tem agora também por soma e produto. O que você precisa entender aqui é delta e Bhaskara principalmente, porque eles resolvem tudo. Esses outros artifícios aí é só para que você ganhe um pouquinho de tempo. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima aula aí. Um abraço do Reinaldo Amirato.